Fala galera ligada no Pautas e Táticas, terça de Champions, todo mundo estava esperando muito por esse dia, um jogaço que prometia ser muito equilibrado, alguns estavam chamando até de final antecipada entre Manchester City e Bayern de Munique, jogo 1, mas na verdade foi um amasso dos Citizens, né? 3-0 em casa, tem jogo de volta, mas será que essa vantagem já é irreversível, já é definitiva? A gente vai falar um pouco aqui sobre os lances do jogo, uma breve análise tática também. Vamos dar aqui as nossas impressões sobre a partida, o que a gente espera também para a partida da Alemanha. Mas é claro, você que é novo por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, recomenda para os amigos. E você que já é inscrito, a gente agradece mais uma vez. O jogo prometia ser um duelo tático e de fato foi. O Pep Guardiola, técnico do City, disse na coletiva pré-jogo que se conseguissem atacar mais do que o Bayern, mesmo jogando em casa, significaria que eles estavam jogando bem, fazendo uma boa partida, mas que não acreditava que o Bayern viria para se defender fora de casa. E de fato a tônica do primeiro tempo foi essa. A ideia do Tuchel era com a bola segurar o Pavard, soltar um pouco mais o Davis, o Sané, que começou o jogo pela esquerda, encostaria um pouco mais no Gnabry, que foi esse homem mais avançado, o Coman daria um pouco mais de amplitude, isso numa variação. Tudo isso partindo de um 4-2-3-1, que foi na verdade o que se viu, porque o Bayern ficou muito mais tempo se defendendo no primeiro tempo. Já o City, jogando com aquela escalação que tem se repetido mais vezes realmente nos últimos jogos, com o Bernardo aberto pela direita, o Grealish na esquerda, o Stones do lado do Rodri à frente dos três zagueiros, né, o Akanji, o Rubem Dias e o Ake, mas uma pequena diferença era a forma de compor uma primeira linha com 4 quando perdia a bola. No lugar do Stones, fazer aquela diagonal de cobertura para a linha de 4, o Akanji abria pela direita e o Stones fazia o recuo por dentro. Então Rubem Dias e Stones era quem ficavam ali no miolo da zaga, né? Inclusive fizeram uma excelente partida, a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for enumerar os lances mais tarde, beleza? Bom, no primeiro tempo o City teve mais a bola, pressionou mais, empurrou o Bayern para trás, mas foi um jogo que demorou para ter finalizações. O Haaland teve uma chance numa transição onde precipitou uma finalização que saiu fraca, depois subiu pressão até o goleiro Sommer e quase força o erro que abre o placar. Na minha opinião, até tinha sido falta do Haaland em cima do goleiro do Bayern. Enquanto isso, o Bayern teve como sua melhor chance um chute do Musiala numa jogada do Sané pela esquerda. O chute foi bloqueado pelo Rubem Dias. O Gnabry era uma peça pouco alimentada até então e por conta disso estava sendo nulo no jogo. Sané e Coman estavam pecando bastante também nas tomadas de decisão, levando a bola muito mais para a linha de fundo. Afinal de contas, naturalmente, né, era um canhoto na esquerda e um destro na direita, e estavam muito indecisos sobre a hora de driblar ou de finalizar. Isso resultou num primeiro tempo onde o Bayern não acertou o alvo nas finalizações e o goleiro Ederson pouco trabalhou. O City, que levava mais perigo nos cruzamentos, principalmente, inclusive exigindo uma defesa em 2 tempos do Sommer, uma tirando a bola da cabeça do Gundogan e outra com ele levantando o pé para evitar a finalização no gol, acabou abrindo o placar num lance de falha justamente como resposta àquela que foi a melhor chance do Bayern no primeiro tempo, que foi aquele chute do Musiala. Não foi um contra-ataque, mas foi na primeira resposta. O Bernardo se via marcado por 2 jogadores na ponta, o Davis e o Goretzka, que saiu da frente da área para dobrar a marcação em cima do português. Com isso sobrou espaço por dentro. O Rodri recebeu livre para levar para o pé esquerdo, tirar o Musiala do lance, que tinha voltado para dar combate, cobrir o espaço que o Goretzka deixou encostando na esquerda, e diante só do Kimmich, acho até que teve um leve desvio no lance, a bola acabou indo no ângulo do goleiro Sommer, 1-0 para o City ainda no primeiro tempo. Depois do gol a gente viu 2 mudanças de postura. Primeiro no Bayern, trocando os pontas de lado. O Coman foi para a esquerda, o Sané foi para a direita, jogando de pé trocado. As finalizações seriam mais estimuladas por esses 2 jogadores. Já o City passou a se defender um pouco mais no próprio campo, num 4-4-2 sem bola, ficou mais nítido como o De Bruyne sobrou na frente do Haaland, fazendo essa primeira pressão, o Rodri e o Gundogan alinhados, os Stones na zaga junto com o Rubem Dias. Com isso, o Bayern terminou o primeiro tempo invertendo um percentual de posse de bola e teve pelo menos 2 outras boas jogadas. O lançamento longo do Gnabry do campo de defesa para o Sané, que acabou não aproveitando o lance, e o chute de fora da área do próprio Sané, que passou à direita do gol do Ederson. E tudo que o Ederson não trabalhou no primeiro tempo, ele começou
trabalhando nos primeiros 10 minutos do segundo, com o Bayern começando bem a etapa final, exigindo 3 boas intervenções do goleiro brasileiro, 2 inclusive com o Sané, mas parece que foi só isso, porque a partir dali o City passou a jogar nos erros defensivos do Bayern e foram muitos erros defensivos, principalmente do zagueiro Upamecano. A defesa do Bayern estava com muitas dificuldades de fazer a saída de bola e frequentemente recuava a bola para o goleiro Sommer, que não exatamente é um Neuer, né, jogando com os pés. Sempre que a marcação subia, era um Deus nos acuda para a defesa do Bayern. Percebendo isso, o Upamecano muitas vezes não sabia se recuava, se segurava a bola, se tentava conduzir, e nessa ele deu um presente para o ataque do City, que resultou numa roubada de bola do Grealish, o calcanhar para o Haaland e o cruzamento do norueguês na cabeça do Bernardo Silva, que ampliou para 2-0. O Upamecano seguiu errando bastante no jogo, nesse tipo de lance, de saída de bola. Ficou a impressão, não sei se vocês chegaram a ver uma entrevista do Romário, né, uma vez, e ficou uma impressão que faltava um Romário no Bayern, né, para falar para ele: o técnico não vai te tirar, cara, pede para sair, para de pedir desculpa, né, pede para sair porque você tá mal no jogo hoje. Apesar da ótima temporada que o Upamecano vem fazendo, quem acompanha o Bayern sabe disso, mas hoje foi uma noite realmente atípica e muito infeliz do zagueiro francês. Enquanto isso, nas poucas chances que tinha o Bayern, muitas vezes parava nos bloqueios de finalização dos Citizens. Rubem Dias fez um jogaço, Ake foi um monstro também, e o gol que seria muito valioso para levar a decisão para a Alemanha a favor do Bayern não saiu. O gol a favor do Bayern, né, no caso, não sei se ficou bem descrito essa parte. O que saiu, na verdade, foi o gol do City, né, o terceiro, já que a defesa do Bayern abandonou completamente o Haaland na área, que não perdoou. 3-0, 11º gol do artilheiro da Champions e vantagem gigante para administrar no jogo da volta. O técnico do Bayern, Thomas Tuchel, na minha opinião, leu mal o jogo quando pôs o Mané no lugar do Musiala e não do Gnabry, que era uma peça a menos na partida. Depois ele tirou o Davies e pôs o Cancelo, quando deveria ter tirado o Upamecano e posto o Pavard na zaga. Demorou a colocar o Miller, que naturalmente entraria no lugar do Musiala, mas eu acho que quando o Mané entra no time, o Sané vem para dentro, não é uma boa escolha do Tuchel. Foi um dia que deu tudo errado pro time bávaro, na verdade deu tudo certo, né, pros Sky Blues. Vai a invencibilidade do Bayern na Champions, e de 2 gols sofridos em 8 jogos, o Bayern sofre 3 em um jogo só, né? E a decisão de sacar o Nagelsmann no meio da temporada, né, quando tudo ia bem dentro de campo, acaba sendo questionada nesse momento, é inevitável. Muita gente vai perguntar se isso foi acertado. O timing para isso foi muito contestado por mim na época da troca. Claro que a culpa não é toda do Tuchel, né? Mas as tomadas de decisão dele na escalação, optar pelo Gnabry, não pelo Mané, e não podendo contar com o Choupo-Moting, na minha opinião, são grande responsabilidade, né, que vão cair nos ombros dele. E mais ainda no da diretoria, né, do clube alemão, que vê o clube tendo que reverter um 0-3 em casa contra um dos melhores times do mundo, que já amargou sua primeira eliminação na temporada na Copa da Alemanha, quando estava vivo nas 3 competições, enfim. Sobre o City, vitória apoteótica, muita imposição técnica, tática, física, psicológica, aproveitando que o Bayern estava nas cordas e fazendo mais gols, aproveitando isso, né? Um jogo que tinha tudo para ser equilibrado, e muitos apontavam até um favoritismo para o Bayern, né, devido à tradição, tal do peso na camisa, eu inclusive. E nos primeiros 90 o City constrói uma vantagem que parece ser irreversível. É irreversível? A gente já viu de tudo no futebol, né? O Bayern em casa é muito forte, mas ter de vencer por 3 de diferença desse Manchester City para empatar o jogo, eu acho muito improvável, até que o City vá deixar de marcar mais gols na Baviera. Mas vamos aguardar a próxima partida antes de querer traçar alguma previsão. Até porque na outra partida do dia, a Inter de Milão derrotou o Benfica por 2-0 em Portugal. Quem mais estava esperando por esse resultado? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!